Mais uma vez eu quero que você fale comigo assim: a minha família é um projeto de Deus. A minha casa, ela é alvo das bênçãos de Deus. Amém? Se existe um lugar para se viver bem, é dentro de casa. Sabe? E quem é que é o responsável para que os membros da nossa família se sintam bem dentro de casa? O marido e a esposa. O marido, ele tem que fazer tudo quanto está ao alcance dele para que a esposa dele se sinta bem dentro de casa e se sinta bem com ele. A esposa tem que fazer tudo quanto está ao alcance dela para que o marido se sinta bem em casa e que ele não fique procurando coisas fora do lar, fora da casa, fora da família, né? Isso não quer dizer que todas as pessoas que fazem isso, fazem por culpa da esposa. Não, 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 não. De maneira alguma, de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma. Às vezes, a esposa, ela faz tudo quanto está ao alcance dela, faz tudo para agradar o esposo, tudo para que ele se sinta bem dentro de casa, mas ele tem um rabinho de Satanás que fica cutucando ele de um lado para o outro, cutucando ele de um lado para o outro, cutucando ele de um lado para o outro. E a imbecilidade maior é quando o marido acha que os amigos são mais importantes do que a família. Não tem imbecilidade maior, né? O maior dos imbecis pensa assim, que os amigos lá fora têm prioridade. Os amigos lá fora, as coisas lá de fora são mais importantes do que a família. Se você pensa assim, meu amigo, você está pensando fora da caixinha que Deus preparou para você. Pensamento fora da Bíblia Sagrada, totalmente fora. E nós estamos falando dos passos, né? Passos para que a nossa família esteja no altar de Deus. Esteja no altar de Deus. Fala assim comigo: eu e a minha família, nós vamos servir tão somente ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que instituiu a família como algo positivo, como algo bom. Amém? Glória a Deus. E dentro desses passos, nós vamos falar hoje do terceiro passo. O terceiro passo, nós vamos pegar também, vamos pescar ali, aonde Elias, no capítulo 18 de 1 Reis, versículo de número 30, ele disse: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O primeiro passo é aproximar-se. O segundo passo, o povo aproximou-se, obediência. O terceiro passo, Elias reparou o altar do Senhor. Elias reparou o terceiro passo para que a família tome o rumo correto, tome o rumo direito, é reparar o altar. O que é que precisa de reparo? Precisa de reparo coisas que estão arruinadas. Você não vai levar o seu automóvel num funileiro para ele fazer a lanternagem do carro se ele não estiver precisando de reparo. Assim, todas as coisas, quando você leva ao conserto, é porque elas estão precisando de reparo para que tenha um funcionamento correto, um funcionamento perfeito. E isso, amado irmão, nós às vezes imaginamos, nós queremos muitas bênçãos de Deus sobre a nossa família, e nós devemos querer isso mesmo. Mas nós devemos seguir os passos que Deus coloca como condição para que a nossa família seja abençoada dentro dos princípios e do querer e da vontade de Deus.
nós sabemos que a família é uma instituição divina. Nós sabemos que Deus quer abençoar a família. Nós sabemos que existem diretrizes dentro da palavra de Deus, diretrizes estas de orientação para o marido, diretrizes de orientação para a esposa, diretrizes essas em direcionamento para o casal, diretrizes essas direcionadas aos filhos. E logicamente, se existe um lugar que nós devemos nos sentir bem, viver bem, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. Nós devemos fazer tudo quanto está ao nosso alcance, para que a nossa família, não apenas a nossa vida, o egoísmo de querer se sentir bem, sem procurar querer fazer a outro cônjuge se sentir bem. Não. O direcionamento dado por Deus para que a família, ela seja uma família feliz. E pode jogar fora todo o pensamento que você tem, que você vai ter uma família perfeita para a família ser feliz. Não existe família perfeita. Não existe homem perfeito. A instituição ela é perfeita, mas aqueles que fazem parte desta instituição, eles não são perfeitos em si. Então, eles precisam da perfeição dada por Deus dentro da palavra dele, porque a palavra dele é perfeita, assim como ele instituiu a família como algo perfeito vindo da parte dele. Então, há necessidade de Deus fazer parte da nossa família, para que a nossa família seja uma família feliz. Amados, a Bíblia nos fala que o terceiro passo é consertar o altar. O que é o altar? Altar é algo em que você oferece a uma divindade, né? Nós temos esse altar aqui e tudo que nós ofertamos aqui, nós ofertamos a Deus. Nós engrandecemos a Deus, nós glorificamos a Deus. Nós usamos esse altar para nós oferecermos sacrifício de louvor, de glorificação, de gratidão, de engrandecimento ao nosso Deus Todo-Poderoso, reconhecendo-o como doador da vida, reconhecendo-o como nosso Criador, reconhecendo-o como aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, reconhecendo-o aquele que está constantemente ao nosso lado, reconhecendo-o como nosso Deus bendito, santo e eterno Salvador. Então, nós reconhecendo isso, então o nosso coração se enche de gratidão e nós oferecemos com espírito de gratidão coisas ao Senhor. Amado, a Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Jacó, que era filho de Isaque e, consequentemente, neto de Abraão. Deus havia feito uma promessa a Abraão e Deus passou essa promessa para o filho de Abraão, Isaque, e, consequentemente, Deus passou a promessa para Jacó. Abraão estava morto, Isaque estava morto e a bênção se estendeu para Jacó. A Bíblia nos fala assim que quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, vou tirar isso aqui. Quando nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, a Bíblia nos diz, amado, que a nossa geração, até a terceira e a quarta geração, ela é abençoada. Terceira e quarta, vai acontecer muitas bênçãos na vida dos meus netos, quem sabe bisnetos, vai acontecer muitas bênçãos que foram prometidas a mim, porque a promessa do Senhor é para nós e para a nossa descendência. Para a nossa descendência. Então, meus amados irmãos, olha que coisa importante. Jacó, ele recebeu a promessa de Deus de que
Deus daria a ele a promessa que foi feita para o avô e para o pai, se estenderia a ele. E Jacó, ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos se formou uma única tribo, que é a tribo de Israel, separada em clãs, as 12 tribos, mas que formam um único povo, uma única nação, que é a nação de Israel, a quem existem promessas feitas de Deus, e quando Deus promete alguma coisa, Ele não esquece. Por isso, meu amado irmão, se você tem promessas de Deus feitas a você, você pode ficar sossegado, você pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado e tranquilo. Essas promessas jamais serão esquecidas. Jamais serão esquecidas. Tem um hino que fala assim: eu não morrerei sem que primeiro eu veja as promessas de Deus realizadas na minha vida. Eu não morrerei sem que primeiramente as promessas de Deus, que Deus me fez, se cumpram. E Deus, meus irmãos, a Bíblia nos fala que Deus abençoou tremendamente a Jacó. E Deus fez uma promessa para Jacó. No capítulo 35 de Gênesis, nos diz assim, Deus falando com Jacó, Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Irmãos, Jacó, ele recebeu uma promessa de Deus, ele fugia do irmão dele, porque o irmão dele estava muito bravo com ele, por um desacordo que aconteceu entre eles. E Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, e ele chegou num certo lugar, e ele deitou ali cansado, ele colocou uma pedra como travesseiro sobre a sua cabeça, e ele, ali, Deus falou com ele, e ele colocou uma pedra ali, e ele disse que aquela pedra ali simbolizava a casa de Deus. Uma pedra. Por que uma pedra? E Jacó foi embora, fez alguma promessa para o Senhor, foi embora. Depois de mais de duas décadas, ele volta. Depois de mais de 20 anos, ele volta. E aquilo que Deus havia falado com ele, Deus cumpriu. Mas Jacó também havia feito uma promessa para Deus. Assim como Deus não esqueceu as promessas que Deus fez para ele, Deus também não esqueceu a promessa que ele fez para Deus. Querido, olha aqui, Deus não esquece a promessa que você fez para ele, mas ele também não esquece a promessa que você faz para ele. Ele não esquece o compromisso firmado entre ele e nós, e ele também não esquece a promessa que nós fizemos para ele. E quando Jacó estava voltando, Deus chamou a atenção dele, e a atenção dele foi chamada, segundo esse versículo aqui, e Deus disse a Jacó: suba a Betel. O que quer dizer Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Suba à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amado irmão, aonde é que se manifesta e aonde é que se encontram todos os filhos de Deus? Na casa de Deus. Aqui é a casa do nosso Pai, não é a minha casa, não é a sua casa, mas aqui é a casa de Deus, onde Ele nos deu graça de construirmos isso aqui,
para que a família dele possa se reunir. E eu faço parte dessa família. Você também faz parte dessa família. Aqui é a casa de Deus. E na casa de Deus nós nos reunimos para engrandecê-lo, mas também nós nos reunimos para ouvir a palavra dele. Nos reunimos para engrandecê-lo, sim, mas também nos reunimos para ouvir as diretrizes dele, as orientações dele, para que nós possamos colocar essas orientações em práticas e, consequentemente, sermos abençoados pela semente que nós estamos ouvindo ser semeadas no nosso coração e na nossa vida. A palavra de Deus, ela é uma semente. E eu estou lançando-a no teu coração agora. Estou lançando na tua vida agora. Estou semeando a palavra de Deus na tua alma agora, nos teus ouvidos agora, no teu coração agora, na tua alma agora. Estou semeando. E Deus disse para ele aqui: suba lá, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Então, quando ele foi para lá, ele colocou uma pedra. Colocou uma pedra. Depois de mais de 20 anos, quando ele voltou, Deus disse para ele: vai lá onde você colocou a pedra. Vai lá, onde você colocou a pedra, e faça um altar. Altar. E olha o que Deus foi dizendo para ele. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, à casa de Deus, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Amém? Irmão, Jacó, ele não mandava na vida de ninguém. Não mandava na vida de ninguém. Consequentemente, pessoas da sua família que ele formou lá na casa de Labão, ele não mandava na vida de ninguém, mas ele tinha uma consciência de algo que ele se comprometeu com Deus e que Deus se comprometeu com ele. E ele diz para aquele povo que estava com ele, que faziam parte agora da família dele, e outros tantos que se ajuntaram a ele: vamos, porque eu vou erigir um altar, eu vou construir um altar para o meu Deus, lá na casa de Deus, lá na onde ele colocou aquela pedra 20 anos antes. Todos que o acompanhavam, ele disse assim: os deuses que vocês serviam não sirvam mais. Mudem a vossa vestimenta. E eles, amados, começaram a pegar muitos amuletos que eles tinham e entregaram para Jacó. Outros tinham brincos em suas orelhas. Naquela época, naquele tempo, o brinco significava uma religiosidade, uma divindade. Então eles arrancaram aqueles brincos e deram para Jacó. E eles mudaram as vestimentas que eles tinham, vestimentas que glorificavam aqueles deuses estranhos, eles também tiraram. E agora eles viram em Jacó um homem abençoado, porque viram tudo quanto ele havia conquistado da parte de Deus. Deus deu prosperidade para a vida de Jacó. Eles viram também, meus irmãos, que Jacó, ele era um líder espiritual, e era alguém que valia a pena seguir, receber orientações. E o que eles fizeram? Eles se destituíram de todos os deuses que eles haviam servido até aquele momento, e passam agora a seguir Jacó,
porque Jacó iria dirigi-los até a construir, a edificar um altar a Deus. Um altar a Deus. E meus irmãos, eles estão indo, estão seguindo, e quando Jacó, ele chega no lugar, Jacó então edifica um altar, e esse altar ele edificou em louvor a Deus na casa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Amado, quem é que te ouviu no dia da sua angústia? Não foi Deus? Foi Deus, não foi? E ele continuou dizendo, e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Quem é que tem estado com você por onde você tem andado? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem estado com cada um de nós, amado. Eles têm estado comigo, tem estado com você, tem estado com cada um de nós. Por isso Elias foi restaurar o altar que estava em ruínas. Porque há muito as pessoas tinham deixado de andar com Deus, mas isso não quer dizer que Deus estava longe deles, que Deus estava distante deles, não quer dizer isso. Quer dizer que Deus não estava se manifestando na vida dele, porque eles não estavam servindo a Deus. O altar de Deus estava em ruínas, porque eles não estavam oferecendo mais absolutamente nada a Deus. Jacó, ele faz então um altar, e ele oferece ali uma oferta de libação. O que é uma oferta de libação? É um líquido que se oferece a Deus. E Jacó, ele ofereceu a Deus ali água simbolizando uma oferta de libação. E na sequência ele ungiu o altar com azeite. Isso quer dizer, amado irmão, que a água simboliza a palavra de Deus. Água, do altar tem que sair água, do altar tem que emanar água, do altar tem que ser oferecido a água da palavra de Deus, a água que lava, a água que limpa, a água que purifica, a água que santifica. E esta água, meu irmão, tem que estar na direção do Espírito Santo, porque logo após Jacó ter oferecido água sobre o altar, ele também colocou azeite ali, azeite que simboliza o Espírito Santo, água que simboliza a palavra, azeite que simboliza o Espírito Santo. Amado, o altar hoje é o altar da nossa vida, o altar do nosso coração. E aquilo que nós vamos oferecer a Deus na nossa vida, ele tem que estar sim dentro daquilo que a palavra de Deus nos dirige, nos guia e nos orienta, e tem que estar também na unção do Espírito Santo de Deus. Amigo, irmão, você quer a sua família abençoada? Quem é que não quer? Você quer a sua família agraciada com as bênçãos e com a presença do Senhor? Então, no altar da tua vida, no altar do teu coração, ofereça a Deus aquilo que Deus direciona na palavra dEle. Ofereça honra, ofereça glória, ofereça louvor ao Senhor, ofereça coisas que saem do fundo do teu coração e ofereça isso na unção do Espírito Santo, porque os verdadeiros adoradores de Deus adoram a Deus em espírito e em verdade, na palavra e na unção do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem é que não quer família abençoada, irmão? Quem é que não quer família abençoada? Quem é que não quer? Todos nós queremos, todos nós queremos, todos nós desejamos. E a tua família, ela vai estar sendo abençoada. O altar do Senhor sendo restaurado, da forma como Elias restaurou. O altar do Senhor sendo oferecido coisas ao Senhor. Não ofereça nada a ninguém na tua vida. O único Deus que merece a nossa adoração, merece a nossa honra, merece o louvor e merece que a nossa família esteja sob o altar,
é o Senhor Deus, porque foi Ele que instituiu a nossa família. E Ele quer graça e paz sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos. Amém? Fala para o teu irmão assim, coloque a tua família no altar de Deus. Você já colocou? Então deixa que Deus está tomando conta.